Boa noite, estamos aqui na Livraria da Vila, na livraria frequentada aí pelo Gilberto. Estou aqui com a Ana Penido, mulher do Gilberto, para o lançamento, está aqui, do último livro do Gilberto Dimenstein, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. E vamos falar um bocado sobre muita coisa. Aliás, é um desafio enorme, em 1h30, poder falar sobre a vida e tantos feitos, né, do Gilberto, mas nós vamos tentar. Então é um evento que a Livraria da Vila, junto com a Editora Record e a Catraca Livre, então organizaram para a gente aqui passar por diversos momentos e produção e realizações e sofrimento da vida riquíssima desse nosso amigo. Eu queria também agradecer aí a presença e a participação, né, dos convidados, né, o Edilson Venturelli, da Orquestra Sinfônica Heliópolis, do maestro também André Memari, e da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que teve uma participação bonita num momento da doença do Gilberto, e do artista Paulo Van Poser, né, que fez as ilustrações belíssimas que nós vamos depois ver aqui ao vivo e também estão aqui no livro. Então vamos dar início, Ana, e você, claro, nós vamos fazer esse bate-bola aqui, ou seja, não tem, temos um script maravilhosamente aqui desenvolvido pela Ana, um roteiro, uma lembrança, na verdade, mas a qualquer momento a gente altera, acrescenta. Então vamos lá, vamos começar. Eu acho que sobre falar do Gilberto, o homem, o jornalista, o ativista e tantas coisas. Então vamos começar dessa forma, né? Quer dizer, quem era então o Gilberto Dimenstein? Olha, Samuca, primeiro, super obrigada por nos receber aqui nessa livraria que, sem dúvida nenhuma, foi um dos lugares que eu e Gilberto mais frequentamos ao longo dos nossos 20 anos, né, juntos. O Gilberto era muitas coisas, mas ele era fortemente um judeu, e ele tinha um orgulho muito grande de fazer parte desse povo, mas principalmente por um conceito que ele me ensinou, que significa tikkun olam, né? Ou seja, essa possibilidade de você fazer o bem. Gilberto acreditava muito em fazer o bem e acreditava que as pessoas precisam ter um propósito na vida. E ele realizou esse propósito utilizando todo o conhecimento e a sensibilidade que ele tinha como comunicador, para empoderar as pessoas, para transformar os territórios nos quais elas circulavam, para defender direitos dos mais vulneráveis, para revelar casos de corrupção no Brasil. Enfim, ele começou como jornalista político, mas as causas sociais o tomaram de tal maneira que, já no fim da sua vida, ele nem exercia mais o jornalismo tradicional, né? Ele abandonou as redações tradicionais, criou a Catraca Livre, um portal que começa com essa ideia de empoderar, de democratizar o acesso à cidade, à cultura, ao que há de melhor, assim, da produção humana, da produção social. Mas, antes de mais nada, ele era um furacão. Ele tinha uma ideia por segundo. As pessoas que iam procurá-lo para pedir ajuda saíam de lá geralmente completamente assim, tomadas por tantas possibilidades que ele sempre compartilhava tão generosamente com as pessoas. E assim, acho que fez diferença na vida de tanta gente que quando ele fez a sua passagem, a gente não tinha ideia de quão tentacular era a ação dele. Foram tantas manifestações de tantas pessoas dizendo que suas vidas foram tocadas por Gilberto,
que a gente realmente ficava muito surpreso, né? A gente não tinha ideia da dimensão do impacto dele, não apenas na sociedade como homem público, mas na vida de indivíduos, né? Não, eu acho incrível assim. Eu tive a oportunidade, o prazer, né? Quer dizer, nessas visitas, muitas vezes ele aparecia, estava circulando, eu estava presente. E nós íamos lá para o café. Ele não era um tomador de café, mas a gente sentava. E é o que você falou, né? Quer dizer, claro, a gente começa, às vezes, a perceber certas coisas só depois, né? Assim, né? Quer dizer, então, essa capacidade dele, essa mente criadora, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante mesmo. Era uma coisa impressionante. Que a gente a cada conversa eram realmente ideias que surgiam. Pô, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E por que você, né? E aí propunha alguma coisa, né? Quer dizer, que eram realizadas ou não, ou inspiradas naquilo. É uma coisa realmente eu não conheci assim uma pessoa com tanta capacidade criativa, né? E é interessante, eu também sou judeu da colônia judaica, mas sabe que eu descobri esse lado mais judaico do Gilberto no livro. Agora, assim, né? Porque não era um assunto, né? Talvez porque a gente, cada um conhecia um pouco a origem do outro, um pouco das famílias, né? Então isso me chamou a atenção. Eu não sei se sempre foi a vida inteira assim, ele tinha as tradições ou foi mais no... Ele não era. Gilberto nunca foi uma pessoa de tradições. Ele sempre teve um jeito muito original de exercer todos os seus papéis na vida. Ele não foi um marido convencional, ele não foi um jornalista convencional, assim como também não foi um judeu convencional. O judaísmo para ele não estava na sinagoga nem nos rituais judaicos. O judaísmo para ele estava nessa preocupação com o outro, nesse sentimento, né, de cuidar de um povo. E o povo para ele não era só o povo judeu. O povo para ele era qualquer ser humano que precisasse da ajuda dele, fosse um familiar, fosse uma pessoa completamente desconhecida. Tanto é que um dos livros que ele produziu chama-se Heróis Invisíveis, justamente para mostrar a potência de pessoas que, às vezes, a gente tropeça nelas na rua e só consegue ver carência, né? Então, é isso. A mesma forma de viver o seu judaísmo era muito peculiar no Gilberto. E uma das coisas, sabe, Samuca, que é muito marcante na vida de Gilberto é a relação dele com a música. E uma das coisas que ele sempre dizia é que o Milton Nascimento era a trilha sonora da vida dele. E dessas músicas todas, né, ele amava o Clube da Esquina 2, que é a música que a gente até hoje entende que é a música tema, porque fala a seguinte frase, né? Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Vamos ouvir.
o seu propósito. Sem narrativa, somos como um ator no palco sem saber o roteiro. Se perdemos a narrativa, perdemos a vida. E o que sempre me agarrou à vida foi a minha ligação com as causas sociais. Desde cedo, descobri que meu grande propósito era usar a comunicação para empoderar as pessoas, no sentido de torná-las livres para decidir e capazes de construir o seu próprio destino. Tudo fluía quando ajudava a comunicar causas e projetos de relevância. Tenho certeza de que nasci para isso. Nesse caso, a minha compulsão pelo trabalho teve um efeito positivo e me permitiu contribuir com inúmeras ações comunitárias. Ganhei até um certo ar missionário que dissimulava a minha falta de jeito com as relações humanas. Quando o câncer chegou, fiz um balanço da minha vida. Reconheci meus erros, mesquinharias e traições, mas tive a certeza de que nunca traí o meu propósito. Na minha avaliação relativamente isenta, achei que de 0 a 10 dava para tirar uma nota acima de 5. Afinal, sempre fui solidário com os mais frágeis, ajudei muita gente, nunca votei em canalha e mesmo as batalhas que perdi foram travadas do lado certo. Sabia que a minha contribuição tinha sido modesta. Nada que me merecesse uma biografia ou pudesse se comparar a personalidades como Martin Luther King, Mahatma Gandhi e Konrad Adenauer. Perto desses gigantes, me via como um pernilongo. Mas diante de mim mesmo, sentia que havia sido um Luther King, um Gandhi, um Adenauer. É lindo. Quero pedir desculpas que eu não apresentei os músicos. O Gabriel, o Gilmar, o Guilherme e o Diego. Tá? Aqui a Ana comentou que estava emocionalmente envolvida aqui, mas eu também estou muito nervoso. Então a gente vai cometendo aqui algumas falhas, né? Essa coisa da música, né? Quer dizer, eu acho que fez o Gilberto, sem dúvida, realizar muitas coisas, né? E teve uma aproximação com o maestro Edilson Venturelli, da Orquestra Sinfônica Heliópolis, né? Então até gostaria de convidar o Edilson para falar um pouquinho sobre essa relação com o Gilberto, com a orquestra, com a fundação, com o Instituto Bacarelli, por favor. Olá, Ana, Samuel, meninos. Falar de Gilberto é um grande privilégio, né? Eu digo que foi um dos privilégios que essa vida me deu, poder, nessa existência, chamar Gilberto de amigo. Gilberto de Menstein, um grande criador, um grande pensador, um grande provocador e uma pessoa sempre preocupada em construir, em colaborar com a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. O Instituto Bacarelli teve o privilégio de ter Gilberto como seu presidente do Conselho de Desenvolvimento, e Gilberto foi uma pessoa importantíssima na nossa história, né? Muito atento, muito batalhador, muito provocador. Então Gilberto fez com que o Instituto se repensasse não só nas suas ações educacionais, mas na sua estrutura de gestão, provocou mudanças, trouxe a gente para um novo patamar. Então poder contar com a colaboração do Gilberto durante esses últimos anos foi fundamental para a existência, para a sobrevida do Instituto Bacarelli. Um amante da música, tanto da música popular como da música de concerto, né? Como a gente sempre conversa lá no Instituto, com o Gilberto mesmo, um amante da música, ponto, sem nenhum adjetivo, sempre presente nos nossos concertos, um grande batalhador, buscando recursos financeiros para a instituição. E por quê? Porque ali, como ele falava, né, é a primeira grande orquestra que surgiu numa favela, que juntava, que associa, né, um projeto educacional de excelência com um projeto social. Então, poder conviver com Gilberto, Ana, nesses últimos anos, assim, para a gente foi um grande privilégio e foi crucial na nossa existência. E como a gente sabe, né, a gente não conviveu com Gilberto, a gente continua convivendo com Gilberto, né? Gilberto fez a sua passagem para uma outra dimensão, mas continua aqui provocando a gente, como eu sempre converso com ele, né? Continue me puxando as orelhas. Assim, sempre que eu estiver fazendo alguma coisa que você acha que não está indo para o caminho certo, venha nos meus sonhos, venha de alguma forma aí, continue a gente conduzindo o Instituto, ajudando a gente a conduzir o Instituto para um caminho correto. Então, assim, o que eu posso falar de Gilberto? Um ser humano, com H maiúsculo.
né? Uma pessoa que realmente passou por esse mundo e fez diferença na existência de centenas de instituições e de milhares de pessoas. Aquela pessoa que veio e deixou a sua marca, né? Então, a Gilberto, a Ana, a Marcos, a todos os filhos, né, Gabriel, assim, o nosso grande agradecimento, e tenham certeza do seguinte: a gente vai sempre buscar honrar o legado de Gilberto, ele nunca vai ser esquecido no Instituto Baccarelli, e a gente vai estar sempre junto e buscando sempre essa provocação de Gilberto para que a gente construa cada dia um instituto mais forte, e através do instituto a gente continue transformando a vida de milhares de crianças e jovens e transformando esse mundo em um mundo melhor. Obrigada, Edilson. É muito interessante, assim, Gilberto já doente. Primeiro ele dizia que ele não podia morrer naquela hora porque ele já tinha muito o que fazer para a Orquestra Sinfônica Heliópolis. E mesmo quando ele já estava numa fase bem avançada da doença, ele usava a doença para sensibilizar os doadores para poder ajudar a orquestra. Ele dizia que, como a causa era nobre, que Deus ia perdoar. Então, ele realmente tinha uma paixão enorme. E eu acho que uma das coisas muito bacanas que ficou como um legado também de Gilberto foi trazer para junto da orquestra outros músicos de música popular brasileira, de, né, outros estilos musicais que tocaram coisas belíssimas com a orquestra. E aí eu estou assim, honradíssima também, além de vocês estarem aqui, do André Memari, né, esse pianista incrível, também estar aqui. Vou pedir para o André contar para a gente aqui como é que foi esse projeto com a orquestra, com Gilberto. André, brigadíssima. Obrigado a você, é uma honra estar aqui com todos vocês para celebrar este grande brasileiro que é Gilberto de Menstein e que permanece aqui com a gente na sua obra, no seu amor pela vida, né? Eu lembro do Gilberto muito como uma pessoa completamente apaixonada pela vida, pela música, e ele, como disse muito bem a Ana, é apaixonado pelo Milton, pela música do Clube da Esquina, e ano passado eu produzi um disco chamado Na Esquina do Clube com Som na Cabeça, dedicado ao Clube da Esquina, que é, na verdade, um grande movimento humanista em música brasileira, né? Então, acho que o Gilberto se conectava com esse humanismo da música do Milton, que é aquela voz que traduz todo e qualquer ser humano, né? O homem, a mulher, o velho, a criança, o menino, a menina, e tudo cabe naquela voz de Deus, o Milton. E eu acho que isso me faz lembrar muito do Gilberto como um cara que queria justiça, que queria justiça social, que queria que as pessoas tivessem chance, que elas pudessem crescer. E no meu caso específico, o Gilberto ouviu esse disco e falou: cara, dos discos da minha vida, eu amei o disco, do cabeceira, dos discos mais lindos que eu já vi na vida, não sei o que. Eu falei: pô, Gilberto, muito obrigado, cara, fico muito feliz. E ele falou: vamos fazer com a orquestra. Aí eu falei: bom, você tem que ver isso, né, porque tem que escrever os arranjos, não sei o que. E eu mesmo fui colocando os empecilhos. Ele falou: não, nós vamos fazer tudo. E ele me incentivou, ele me empurrou, e ele me incendiou para que esse projeto acontecesse junto com essa orquestra que eu amo e que já faz parte da minha vida há 10 anos, desde que fizemos o Festival Beethoven, né, Edilson? Escrevi A Cidade do Sol para essa orquestra, que é muito mais do que uma orquestra, é um projeto de dignidade humana, não só para os músicos, mas para todo mundo que está ao redor da música e dos músicos que são positivamente afetados por essa iniciativa, que é das mais lindas que eu já pude ver no Brasil. Gilberto entrou como um grande incentivador, como um grande apoiador do Instituto Baccarelli, e nos aproximou para fazermos esse concerto do Clube da Esquina no MASP. Fizemos em novembro do ano passado, e ele foi o que ele sempre foi, esse grande apaixonado que falou: não, vamos fazer, botou força, botou lenha na fogueira. E o concerto foi muito emocionante, foi muito lindo. Eu não me esqueço nunca desse concerto como um dos mais especiais da minha carreira. E eu devo isso ao Gilberto e a paixão dele pela música e a paixão dele pela vida, porque é isso, né? A coisa mais fácil é você achar empecilhos para não fazer as coisas. E ele era o cara que achava justamente os caminhos, as frestas possíveis nesse Brasilzão tão desafiador que a gente tem. É isso, Gilberto, a gente te ama para sempre. Obrigado. Obrigada, André. E André foi o responsável por um dos títulos, viu, Samuca, que Gilberto assim mais tinha orgulho,
porque esse concerto se transformou num CD para pouquíssimas pessoas. E o Memari colocou na ficha técnica o Gilberto de Menstein como produtor executivo. Então ele achou chiquérrimo isso e fala no livro desse caso de que ele virou produtor executivo de um disco, né, que ele amava tão profundamente. Quando a gente vai pensando no Gilberto jornalista, no ativista, e que vai buscar os recursos, né? Realmente a gente percebe com uma clareza muito grande a capacidade de realização, porque muitas pessoas são sonhadoras, mas com uma dificuldade de realizar, outros até realizam, mas não têm tanta visão sonhadora, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu juntar tudo, né? Quer dizer, assim, e despertar essa admiração por essa capacidade imensa aí, né? Avançamos, Ana? Avançamos, né? Vamos falar desses últimos melhores dias? Vamos falar. Então, como a gente tem, como eu falei no início, né, quer dizer, um tempo brevíssimo, né? Quer dizer, se for em querer enxergar um pouquinho da vida dele, né? Mas a gente avança esses últimos melhores dias, né? Que o título desse livro, né? Que é até o título, ele era muito bom de títulos, aliás, ele conta isso no livro também, né? Quer dizer, ele gostava, ele acertava, era certeiro, né? E então uma coisa que, claro, chama atenção no próprio livro por saber que o Gilberto também não era uma pessoa mística, né? Mesmo depois contando pelas passagens que você mesmo incentivou nas buscas aí na evolução da doença, mas que, eu não sei se dá para dizer isso, que quase tudo começou, o diagnóstico, vamos dizer, a busca, com um sonho, né? Que isso é eu li, reli, falei, puxa, é isso mesmo, né? Que coisa. Foi uma coisa incrível, Samuca, porque ele tinha acabado de fazer o check-up. Ele estava todos os exames em dia e ele começou a ter um mal-estar e o pessoal dizia, não, é uma esofagite, é uma coisa simples, fique tranquilo. Mas ele teve esse sonho com uma espécie de médica dizendo a ele que ele estava com câncer. E ele, que era super cético, né? Mas ele tinha já tido sonhos premonitórios antes, ele até ficava desconfiado dele mesmo, então deixava isso meio escondido numa gaveta, mas esse sonho veio com tanta força que ele aproveitou que o médico dele tinha ido viajar de férias e foi num outro médico, num gastro, e o gastro falou assim, né, vamos ver aí, vamos fazer um exame para descartar. E o exame de fato mostrou que ele estava com um tumor no pâncreas. E naquele momento a gente achou assim que aquilo era um milagre, que ele ter descoberto um câncer de pâncreas, que é tão silencioso, tão rápido, quando as pessoas descobrem, geralmente já não tem mais nada a fazer. A gente achou que por ele ter descoberto assim tão cedo, isso era um sinal de que ele ia se curar. E só depois a gente descobriu que aquela descoberta precoce era, na verdade, o tempo que a gente precisava, né? Que a vida não estava dando tempo para aproveitar e transformar os 10 meses em que ele passou pela doença nos últimos melhores dias da vida dele, né? E uma coisa, a gente, né, de vez em quando cai na nossa mão algum livro sobre pessoas que passaram por alguma situação difícil na vida, por doença, por perdas, outras, tal, né? Mas, assim, esse é o primeiro que a reação imediata à notícia, que eu acho que as palavras foram essas, assim, de uma tranquilidade, vamos dizer assim, que ele não ficou com medo naquele momento, pelo menos, né? Quer dizer, ele sentiu que poderia... Primeiro porque ele estava batalhando por ficar bom, né? Quer dizer, ele se submeteu aos tratamentos, né? Não é que... mas não foi um lado que o deixou angustiado, né? Quer dizer, assim, nesse começo, né? Quer dizer, também para vocês deve ter sido uma tranquilidade. Foi uma coisa muito
assim, a gente nunca sabe como que vamos reagir a esse tipo de situação, né? Mas o Gilberto, ele foi com tudo, assim, vamos lá, vamos tentar, mas também, se não der certo, ele tinha essa confiança, esse conforto de uma pessoa que acha que viveu uma vida com muito sentido e que fez tudo o que era a missão dele fazer, que não tinha nada que ele tivesse negligenciado, que ele não tivesse feito. Então, ele ainda queria deixar tudo arrumado na Orquestra Heliópolis, ele ainda queria deixar tudo arrumado na família, e os 10 meses que a gente deram, né, esse tempo para ele, mas ele tinha essa confiança de que ele tinha honrado, né, a sua missão na Terra. E então ele era bem-humorado no meio daquela situação, ele era poético, ele aproveitou esses últimos dias e essa fronteira entre a vida e a morte para olhar para tudo com um olhar muito, muito mais sensível para ele mesmo e descobrir onde estavam as suas deficiências que ele não queria levar para a próxima. Para olhar para as coisas simples da vida, como um passarinho comer alpiste de manhã cedo, como tomar um sorvete no fim da tarde, andar na bicicleta que ele amava, ver um pôr do sol, comer uma boa comida quando os enjoos passavam. E assim, era bem-humorado o tempo inteiro, até com as próprias mazelas que o tratamento traz. Mais até do que a doença, o tratamento é muito cruel. Mas ele estava sempre de bom astral e isso fez com que todos à sua volta embarcassem nessa mesma toada, né? Então, não, é isso que ele disse. Claro que eu tive muitos dias maravilhosos na minha vida, muitos momentos, mas esses foram felizes, peculiarmente felizes, porque nesse tipo de situação, geralmente as pessoas não ficam felizes. Então, por isso a força dele ter realmente aproveitado tudo que a vida podia dar, mesmo nos momentos mais desafiadores, né, sobre os quais ele não tinha controle nenhum. E ele diz, eu resolvi me render. Era o surrender, como ele dizia, né? Porque se é isso que o destino quer, eu vou navegar nesse destino com maior dignidade, com maior sensibilidade, com a maior entrega possível. E assim foi. Eu acho que uma coisa que, quando ele fala de extrair o melhor do Gilberto, né, vamos dizer assim, né, quer dizer, foi um período que ele faz, né, uma autoavaliação, né, que ele reconhece a ansiedade, né, que era também uma característica, né, dita por ele mesmo, né, e que ele percebe que o tempo é outro, né? Quer dizer, que ele tem que se dedicar. Então, isso que ele fala de observar um passarinho, né? Quer dizer, os passarinhos devem ter passado por aquele jardim milhares de vezes durante anos, né? Naquele momento começou a apreciar. O olhar era outro. O olhar era outro, né? Quer dizer, ele se tornou, ele acrescentou, vamos dizer assim, coisas que estavam latentes, coisas que estavam adormecidas nele, na verdade. Era ele também. O depois, né? Quer dizer, um Gilberto mais amoroso, mais sentimental também, né? Quer dizer, isso ele observa muito, né? No livro. Sim, e ele diz, né, que ele resolve aproveitar a doença para justamente... Vou ler esse trechinho do livro, que é muito bonito. Paralelamente, a minha cabeça já começava a sofrer uma grande reviravolta. Eu, que sempre tentei controlar o futuro, resolvi me render a ele. Uma atitude que me ligava ao conceito de surrender, palavra em inglês usada pelos budistas para descrever essa entrega incondicional ao que não podemos controlar. A mudança me trouxe um alívio enorme. Decidi que não iria viver em função das estatísticas do Google. Ainda tinha tempo de fazer algo relevante com a minha vida. E tive a clareza de que não poderia ir embora com aquele déficit emocional. Não poderia ir embora com aquele buraco. A partir de então, o câncer se tornou a chance de eu matar o antigo Gilberto de Menstein e fazer nascer uma versão melhor de mim mesmo.
É, Olha, essa era uma das músicas preferidas de Gilberto e ele pediu para partir com essa música. Quando ele saiu lá de casa, era o Adágio para Cordas de Samuel Barber que tocava no nosso som. Gilberto era muito parecido com um adágio, né? Porque ele tinha essa beleza e, ao mesmo tempo, essa dor, né? Ele era uma pessoa com muita ansiedade, com sempre essa sensação de que algo muito grave pode acontecer e desmontar todo o seu castelo ali, e ao mesmo tempo essa intensidade. Então ele se identificava muito com esse estilo musical. E uma das passagens que ele fala no livro é justamente de um concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis só de adágios, e era muito interessante porque, assim, além do adágio para cordas de Barber, tinha ainda um fato de que adágios eram as músicas também preferidas do maestro Isaac Karabchevsky, que é o diretor artístico da orquestra, e porque o faz lembrar da filha dele, que também faleceu de câncer aos 11 anos. E eles tocaram também um adágio de Mahler, que também diz o próprio Karabchevsky, né, que as partituras todas riscadas com muita força, porque Mahler tinha perdido uma filha também quando compunha esse adágio. Então, o adágio para Gilberto era isso, era o sofrimento e, ao mesmo tempo, a possibilidade de um pôr do sol belíssimo, né? E foi também a trilha sonora do nosso período de isolamento social. Nós passamos a boa parte o final da vida de Gilberto durante a pandemia, trancados em casa, e os adágios sempre lembrando a gente de que havia dor, mas também havia a possibilidade de um Zoom com a família, né? Havia a possibilidade de uma live que democratizava o acesso à cultura a muitas pessoas que não poderiam ir àqueles shows e coisas do gênero, né? Então, adágios ficaram marcados na nossa história. E são belíssimos mesmo e mexem com o nosso emocional, né? Ana, vamos falar do livro um pouquinho? Vamos falar então, do livro. O livro, assim, só para observar, assim, tem livros autografados pela Ana, que se encontra alguns aqui na nossa loja aqui
da Vila, a Vila da Vila, e no site também, para quem quiser. Muito bacana. Então, e essa decisão de escrever o livro, né? Como é que foi? Como é que nasceu? Bom, foi muito interessante, assim. A Ana Estela Pinto, que é uma repórter da Folha de São Paulo, foi fazer uma entrevista com o Gilberto sobre o próprio jornal. E ela foi lá em casa e ele começou a falar também de como é que ele estava lidando com a doença e tudo mais. Ela achou aquilo tão interessante que ela perguntou se podia voltar no dia seguinte para entrevistá-lo sobre a doença. E ele não tinha falado para ninguém ainda sobre isso, nem acho que com ele mesmo. E ela foi, e durante 1 hora ele falou coisas tão belas que ela transformou também num texto belíssimo, que foi publicado na Folha de São Paulo no último dia do ano passado, 2019. E esse texto gerou uma comoção imensa. Muitas pessoas se identificaram, também um fim de ano difícil. Mal sabia a gente que o seguinte seria mais difícil ainda. E aquela matéria teve tanta repercussão, aquela entrevista, que 3 dias depois o Carlos Andreasa, da editora Record, então, liga para Gilberto e pergunta se ele não quer transformar aquilo num livro, para contar a experiência dele com a doença e todas essas descobertas que ele fazia sobre a vida, sobre si mesmo. E aí Gilberto falou, olha, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já estou cansado, debilitado. Talvez se eu contratar uma jornalista, né, para me ajudar. E eu aí pulo na frente dele e falo assim, mas eu sou jornalista. Eu vou te ajudar a escrever esse livro, até porque eu tinha ficado um pouco enciumada dele falar tudo aquilo para a Ana Estela, e eu queria ser aquela jornalista que ouvia aquelas histórias todas, e eu tive esse privilégio, né? Do dia 3 de janeiro, quando a gente começou a gravar todos os depoimentos dele para o livro, até o dia 26 de maio, quando a gente gravou o último, foram mais de 20 horas de conversa, e isso virou um ritual na nossa vida. Quando ele estava muito triste, amuado, eu falei, vamos gravar. E aí ele se entusiasmava. Quando eu queria saber alguma coisa que eu achava que ele não estava, né, que estava incomodando a ele, vamos gravar. Ele, ali naquele depoimento, ia me dando dicas do que estava se passando, que eu podia ajudar. E aí, no final, ele ficava agoniado. Você não escreveu nada ainda. Eu falei, eu não escrevi porque agora eu estou vivendo o livro. Depois eu vou escrever o livro. E eu prometi a ele que em menos de 2 meses eu escreveria o livro e a outra parte que eu ainda não cumpri, e que venderia bastante, porque ele era um comunicador, ele não escrevia para poucas pessoas, né? Ele escrevia para muitas. Então, essa parte agora eu preciso da ajuda de todo mundo para poder cumprir nessa parte da minha promessa, mas é isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, acabei de falar, né? Não sai da Livraria da Vida. Não, eu acho que é interessante isso, né? Porque é claro que para você, né, que vão vender muito, ou seja, mais pessoas para conhecer a história, para entender como é que foi todo esse processo. Agora, tinha uma sequência lógica, ou as coisas foram mais aleatórias e surgindo? A primeira gravação, como a doença dele começou em julho e a primeira foi em janeiro, então a primeira gravação foi uma gravação muito longa em que ele fez uma retrospectiva de todos os primeiros 6 meses da doença, que deram origem ao primeiro capítulo, mais ou menos. Mas não, foi tudo muito aleatório, como o Gilberto era muito caótico em tudo, né? Ele diz, eu sou organizada. Então, ele fez os depoimentos todos bastante aleatoriamente, e aí a estrutura do livro fui eu que criei, né? Que, aliás, foi o grande drama, assim, porque eu olhava para aquelas 20 horas e falava, meu Deus, por onde eu começo? Nunca escrevi um livro, né? E aí eu estava lá paralisada, lá na Serra da Mantiqueira, sozinha, naquele chalé onde a gente começou as gravações, eu sozinha lá para escrever esse livro, totalmente bloqueada. E aí eu recebo uma mensagem de uma amiga que eu não via há mais de 30 anos, que mora nos Estados Unidos, e disse, preciso falar com você. Eu ligo para ela, ela diz, Ana, eu nunca conheci seu marido, nunca vi, mas eu quero te dizer que eu tive um sonho. E, enfim, várias coisas no sonho, e no final ele diz, Ana está na névoa.
avise a ela que ela não precisa ficar na névoa, porque eu sempre vou iluminar os caminhos dela. Nesse momento, vem tudo na minha cabeça, a estrutura, poxa, os melhores dias da minha vida, ele tinha dado esse título. Eu aí fui organizando todas as histórias por dias, dias de taturana, dias de borboleta, e assim foram os dias. E eu fui pegando, então, os trechos, dos vários trechos, e fazendo os mosaicos a partir dos grandes temas de cada conjunto de dias, né? E foi para mim um processo redentor, porque esse primeiro momento do luto eu não podia ainda me separar dele, e estar com ele, ouvindo, escrevendo, contando a nossa história, além de me deixar muito próxima para que eu tivesse tempo, né, de deixá-lo ir. Também foi aquela sensação de que eu perco ele, mas eu não perco a história. A história se perpetua nesse livro. E isso me deu um conforto imenso. E foi assim, foi um prazer escrever esse livro. E eu tinha combinado com ele, né? Eu falei assim, mas já que eu também gosto de escrever, será que eu posso escrever um pedacinho assim da minha visão? Ele falou, claro, mas isso vai ser fantástico, porque pessoas escrevendo sobre sua doença tem muitas, mas 2 pessoas escrevendo no mesmo livro sobre a mesma situação, por óticas diferentes, isso vai ser o inusitado do nosso livro. Você tem que escrever. E aí eu resolvo, então, escrever no final uma carta para ele, para contar, inclusive, aquilo que ele não pôde contar, que foram os últimos mesmo dias, inclusive depois da partida. E eu confesso que essa foi, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil de escrever. Eu precisei chorar por 2 dias até ter forças para despejar todo o meu amor e toda a minha dor naquela carta. Sei lá, posso imaginar, vamos dizer assim, né? Também já tive umas situações. Você tem trechos do livro que você quer ler para a gente? Eu queria, na verdade, ler um pedacinho do pós-fácil, que é quando parece que o livro acabou, ainda, só que não, né? E até para apresentar o nosso próximo convidado, né? Então ele fala o seguinte no pós-fácil: eu sou o tema da minha última reportagem. Não houve vaidade nessa escolha. Decidi escrever este livro para produzir um relato jornalístico sobre como enfrentei uma doença grave e descrever esta experiência a partir do meu olhar. E aí ele complementa. Ana foi o meu termômetro. Como conhecia todas as minhas falsidades e auto-enganos, não me deixava mentir. Assumi o papel de ombudsman e parceira. Eu não tinha mais forças para fazer o trabalho sozinho, portanto produzimos a obra a 4 mãos. Melhor assim, pois transformamos a sua feitura em mais uma de nossas cumplicidades, quase um jogo de casal. O livro acabou ganhando ares de uma grande história de amor. Dizia ela que tínhamos nos encontrado para escrevê-lo. À medida que gravava meus depoimentos, inúmeras imagens se formavam na minha cabeça. O jardim, os quadros, o pôr do sol, a Vila Madalena. Tive vontade de compartilhá-las, mas não por meio de fotografias. Pensei em convidar um ilustrador para fazer parte do projeto e me lembrei do Paulo von Poser, artista plástico que retrata as duras paisagens de São Paulo com flores e muita delicadeza. Fiquei feliz quando ele aceitou participar da narrativa, porque trouxe consigo mais um olhar para o livro e para a minha vida. O livro tem as ilustrações do Paulo, né? Vamos chamar ele para... Vamos chamar o Paulinho. Paulinho, você aparece aqui no nosso Zoom. E a gente quer te ver e te ouvir. O Paulo... Paulo, a gente tem várias das ilustrações aqui expostas, né, nos seus originais, já em moldura, mas elas estão bem no miolo do livro, uma parte em cores. E Paulinho, cadê você? Ele está aqui, mas não está aparecendo. Opa! Paulo. Apareceu. Oi, Opa, tá aí.
Querido, você está no mudo? Vamos... A gente não consegue te ouvir. O Paulinho, ele foi muitas vezes lá em casa, antes da pandemia. E... Tá ruim, Ana? Tá ouvindo o som? Será que Tá consegue com som? passar uma... Alguém passar uma mensagem para ele, assim? a gente não Tá consegue ouvindo te ouvir, agora? Paulinho. Agora tá, não? Não tá ainda? Agora, tá começando. Vamos ver se melhora. Melhorou? Tá meio baixo. Pronto? Você tem que falar mais alto aí, Paulinho, pra gente te escutar. Deixa eu vir mais perto. Tá melhor agora? Tá melhor? Acho que as pessoas estão conseguindo te escutar lá na transmissão. Tão ou não tão? Paulinho, você conta pra gente como é que foi participar desse projeto? Bom, foi uma experiência assim única para mim, né? E a possibilidade também de me aproximar e estar junto com o Gilberto, né? E foi num momento muito estranho, porque foi quase um milagre que a gente conseguiu se encontrar antes da pandemia, né? E as ilustrações dependiam desse encontro, né? A ideia do Gilberto é que fossem desenhos muito abertos. Então, eu não sabia como ia acontecer esse processo de desenhos. E é um desenho que eu nem sei, um desenho completamente novo. Talvez seja um pouco um fruto do encontro, realmente. Eu diria assim que ele, nesse encontro, não foi a primeira vez que eu encontrei com ele, eu tinha falado do meu trabalho, eu fiz os painéis lá da doutora Arnaldo, mas esse encontro talvez tenha sido a experiência de maior transparência e abertura mesmo, nas conversas e na caminhada. Então, a vivência da cidade com o Gilberto, naquela caminhada, a Ana estava junto, né? E te agradeço, assim, porque você o tempo inteiro estava nos inspirando. Eu acho que é bem o papel de uma musa, né? Eu acho que para o Gilberto e para o livro e também para os desenhos. E então foi um processo de descoberta, assim, de um traço, né? E que pedia essa transparência, tanto nas cores como no traço, né? O traço do grafite, apesar de ter trabalhado muito com fotos, o desenho veio muito livre, né? Uma experiência de liberdade mesmo, para esse momento que ele estava passando, né? É incrível pensar em potência criativa, mesmo na fragilidade daquele momento. O Gilberto nunca me passou um sentimento de medo, por exemplo. Eu acho que eu nunca senti tanta coragem como que eu tive. Isso esteja presente. O livro é muito pertinente para o momento que a gente está. Eu não consigo imaginar uma leitura mais apropriada para esse ano. Ele é um livro, né? Quem está na transmissão está ouvindo bem. Paulinho, você pode contar para a gente, assim, porque o Gilberto fala
no livro dessa identificação com você também, por você ter vivido uma situação semelhante. De também, né, ter ficado ali nesse limite da vida. Participar do livro também teve essa importância por essa afinidade aí com que Gilberto vivia? Isso fez diferença? Eu acho assim, Ana, eu estava pensando, a minha primeira sentença, sim, todo mundo tem sentenças na vida, né? A minha primeira, eu achei que era nos anos 90, né? Essa que o Gilberto ficou um pouco impactado, ele mesmo não sabia. E depois, eu lembrei que eu tive meningite nos anos 70, que também foi uma sentença de risco de vida, né? Então, tanto nos anos 70, nos anos 90, com o teste de soropositividade, né? E depois do HIV. E depois, agora, a maior hora que eu estava trabalhando nas ilustrações, você sabe, e eu fui infectado pela Covid. Então, essa palavra serendipity, que foi a primeira palavra que ele me chamou, ela foi teve uma força, assim, uma presença incrível para mim na constituição, vamos dizer assim, do Partido dos Desenhos. Incrível, Gilberto, em nenhum momento ele falou, eu quero que o desenho seja assim. Eu imagino mais ou menos isso. Eu tinha uns desejos muito claros de imagens e de possibilidades, mas ele me deu liberdade absoluta para criar e para ver, né, o trabalho. Essa conexão, assim, especialmente no encontro que você teve o tempo inteiro, que a gente conversou próximos, ali num ambiente mais interno, porque a caminhada, Ana, foi muito simples. Caminhar pela Vila Madalena, o Gilberto, ele não é um ser humano exatamente, é um bairro, uma cidade, né? Ele tem uma dimensão diferente. Então, enquanto criador, eu gostei que o Samuel falou sobre a potência de sonhar, quer dizer, sabe, eu acho que a arte é isso, né? É você dar forças criativas e motivar as pessoas a criar. E nessa condição, o momento ali que eu estava dando, eu tenho uma grande mágoa, assim, só que a pandemia impediu, ele queria muito vir no ateliê, você sabe disso. E a gente fez uma visita igual, foi incrível, assim, uma conversa de quase 2 horas, assim, virtual, né? E eu pude mostrar o ateliê para ele, mas não deu, a pandemia não permitiu que ele viesse aqui, o que é uma certa, uma tristeza, assim, eu acho que ele ia curtir demais estar aqui e reconhecer no lugar, no bairro aqui, a condição onde esses desenhos surgiram, né? Obrigada, Paulinho. Obrigada demais por essa participação tão especial na vida da gente, no livro, nesse lançamento também. Eu que tenho que agradecer demais. Muito obrigado. Obrigada. As ilustrações do Paulo estão lindas, lindas mesmo, como vocês vão poder ver no livro. Ana, eu ia te propor agora partir pro Você sabe lado... que a Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia, ela estava num problema que agora ela conseguiu se conectar. A gente está tentando fazer com que a pessoa que é anfitriã do Zoom aqui, que é a Rafa, deixe a Ana Cláudia entrar. Eu deixei ela como anfitriã para ela me ajudar, mas eu não sei o que aconteceu. Rafa, deixa a doutora Ana Cláudia entrar aí no nosso Zoom para ela participar também. Mas, então vamos aguardar. Enquanto isso, enquanto a gente vai aguardando a Ana Cláudia entrar, eu queria pegar essa palavra que o Von Poser falou, serendipity, né? Serendipity é essa questão, significa essa descoberta por acaso. E Gilberto era o rei das descobertas por acaso.
Sempre que a gente viajava, ou mesmo aqui em São Paulo, a gente saía para caminhadas longas, longas. Nunca tinha destino certo, nunca tinha guia. A gente saía andando e o que a gente encontrasse estava valendo, né? E ele só viajava assim, andando pelas ruas é, e é muito interessante assim como ele tinha essa coisa do improviso com a vida, né? Ele não gostava de nada muito calculado, muito projetado, ainda que nunca tenha feito loucuras, assim, no sentido de ser uma pessoa muito sensata, porque tinha muitas responsabilidades, se sentia muito responsável por cuidar das coisas das pessoas. Mas aqui a Vila Madalena era o epicentro do Serendipity, né? Ele saía aqui por essas ruas, eu acho que não tem ninguém que não tenha se cruzado um dia, pelo menos, na vida com Gilberto andando nas ruas da Vila Madalena. E tem um capítulo no livro só para falar disso e dos encontros fortuitos dele aqui no bairro. E a gente já tem a Ana Cláudia no Zoom. Legal, então se quiser dar sequência ou ver... Ana Cláudia, eu acho que ela dispensa comentários porque ela já é uma grande... Ela é um ícone, eu diria assim, hoje no Brasil, de uma pessoa que está ressignificando o imaginário, né, tanto da medicina, dos cuidados paliativos, mas também da morte, eu acho, né? Essa coisa que é tão parte da vida e que a gente teme e a gente teima em fazer de conta que não existe. Eu queria dizer assim que a Ana Cláudia foi a minha fada madrinha, eu digo isso a ela. Ela transformou o que poderia ser uma história muito dramática num conto de fadas com um príncipe e o final mais feliz possível. Essa foi a dedicatória que eu escrevi no livro para ela, porque ela me ensinou a passar por aqueles últimos momentos, né? Ela entrou na nossa vida no último mês de vida de Gilberto e foi um presente mesmo, um presente, e eu vou agradecer a ela e rezar por ela todos os dias da minha vida por isso. Mas acho que a Ana Cláudia pode contar um pouco mais sobre como foi a experiência para ela também. Bom, que gostoso poder... Não, eu acho que até não achei tão ruim ficar distante, porque aí você ia poder ver minha cara de verdade, assim, sem ter que tampar, acho que a melhor parte da minha cara, que é meu sorriso, né? Então, falar com você, lembrar do Gilberto, dar um sorriso que daria para estar 3 voltas na minha cara, se fosse possível. Porque foi um encontro, num primeiro momento, quando eu soube, né, da necessidade dos cuidados. Tá bem? Posso segurar o negócio aqui, melhor? Tá bem? Tá? Então, quando eu soube, né, que eu ia cuidar do Gilberto, eu soube de um jeito muito bonito, porque eu fui primeiro contactada, foram 3 caminhos, né, de conexão com o Gilberto. Que eu fui contactada pelo geriatra dele, que era um médico que cuidava dele há muitos anos, e que me ligou. Esse médico fez formação comigo de cuidados paliativos, né? Cuidado paliativo, para quem não sabe, é uma área da assistência à saúde que vai cuidar de pessoas que estão diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida delas. E esse trabalho visa melhorar a qualidade de vida, né? Aliviar os sintomas do sofrimento físico, emocional, do familiar, do social e do espiritual. E aí, dentro desse contexto, o médico que cuidava do Gilberto pediu para que eu acompanhasse, mesmo ele tendo a formação para ser paliativista. Ele fez a formação junto comigo e me disse: eu tenho uma ligação muito, muito forte com o Gilberto e talvez isso me dificulte a tomada de decisões nesse momento. Então, eu queria que você cuidasse dele. Então, eu recebi um pedido de uma pessoa que tinha um vínculo muito fortalecido com o Gilberto, para que, confiando nos meus cuidados, sendo médico, né, sabendo exatamente o que eu estava fazendo. E recebi também o presente de cuidar dele,
da história de vida mesmo, porque eu conheço há muitos anos, eu acompanho, né, como admiradora de tudo que ele já fez, né, no mundo para tornar esse mundo melhor, né? Para independente de quem acredita em vida depois da morte, reencarnação ou não, a gente tem que passar por esse mundo e deixar o mundo melhor, porque caso você volte, você encontra uma casa em maior ordem. Caso você não volte, você deixa uma casa mais habitável para os seus descendentes. E ele é uma pessoa que fez isso, né? Ele fazia isso, ele fazia o mundo ficar melhor na medida em que ele caminhava por ele, não só aí pela Vila Madalena, mas acho que na vida toda dele. E tinha lá seus grandes, né, as suas grandes humanidades, né, tantas coisas que a gente considera belíssimas, levíssimas, como também as intensidades que a nossa humanidade permite e quase nos convida a exercer, né. E eu conheci há alguns anos atrás, num evento que eu participei com a The School of Life, onde eu estava sentada na rua, numa barraquinha, prescrevendo poesia para as pessoas que passavam na rua, num evento da virada cultural. E eu lembro que ele foi, estava com a Ana lá, e aí ele sentou e falou assim: Que parada é essa, né, de prescrever poesia?". Aí eu perguntei um pouco quais eram os sintomas principais que ele tinha, quais as coisas que o tornavam um pouco mais inquieto diante da vida, e prescrevi a Dália Prado para ele. E aí, nessa poesia, era algo que dizia: "Olha, você já pode tentar ter sido qualquer coisa, mas chegou a hora de você não precisar ser mais ninguém além de você mesmo". E ele pegou aquele papel na mão, assim, e lá se foi andando na rua de mão dada com a Ana. E aí, nesses anos passaram e eu cheguei na casa dele, eh, e sentei, estava toda paramentada, foi tudo embrulhada, tal, sentei e fiquei me perguntando: "Quem será que esse homem se tornou? Quem será que é ele mesmo, depois desses anos todos em que ele teve essa recomendação poética, né, de que ele não precisa ser mais ninguém além dele mesmo, que ele é suficiente". E no meu trabalho, eu encontro pessoas suficientes, as pessoas que são elas mesmas, porque elas não precisam mais ser quem elas acham que elas precisariam ser ao longo da vida, porque elas estão morrendo. E aí você só de verdade, se você se ocupar toda a sua vida em ser alguém que você não merece ser, ou que você não precisa ser, ou que você não dá conta de ser, ou que você não pode ser, é desperdício de tempo. E aí quando eu sentei pela primeira vez naquele quarto lá, né, um quarto, sagrado, né, o espaço sagrado de regeneração de uma pessoa é o quarto dela, e eu entrei pela porta da frente e fui direto no lugar mais sagrado da casa dele, que era no quarto dele. É muito comum acontecer isso no meu dia a dia como médica, eu ser chamada na casa das pessoas no momento de extrema fragilidade. E aí eu sempre ensino às pessoas que quando vocês forem visitar alguém que está muito doente, não se distraia com os conteúdos paralelos, com a quantidade de remédios que está na cabeceira, ou com o emagrecimento da pessoa, ou com a cor dela, ou o fato dela estar na horizontal ou na vertical. Se você quiser reconhecer a pessoa que você ama, amou, conheceu, admirou, você olha nos olhos dela. Porque nos olhos da gente, nós sempre vamos ser a gente. A gente não vai emagrecer nos olhos, a gente não fica, eh doente quando a gente consegue olhar nos olhos. E aí eu reconheci. E aí ele sorriu quando me viu, a gente teve a nossa primeira grande conversa, e aí ele queria realmente fazer parte da história como protagonista da história, né. Às vezes isso é muito desafiante para a família, porque quando você entra em contato com uma pessoa que você ama muito, que ela não é mais aquela que você conhecia, você quer transformar a pessoa que você conhecia em alguém que não pode mais ser quem ela é. E aí você engana ela, você não diz a verdade, você não conversa sobre isso, a pessoa fala: "Tô morrendo", e ninguém responde, né, fala: "Imagina, tá todo mundo morrendo, todo mundo pode morrer". E aí abre a boca para falar bobagem, não consegue ficar em silêncio para ouvir o que a pessoa pensa a respeito desse momento. E foi pouco tempo que eu tive a oportunidade de cuidar dele, né, realmente foi na reta final, mas a reta final foi magnífica. Controlando os sintomas, conversando sobre o que tem medo. Eu lembro de perguntar para ele, ele falou assim: "Ah, eu tenho medo de morrer?". "Não, morrer não, mas eu tenho medo de sofrer. E aí eu tenho medo de ter dor". Aí eu disse: Se eu estiver contigo,
não está no programa a gente ter conversas longas com a dor. Talvez a gente faça um oi, né? Porque aí você vai sentir uma dor e vai falar, ai, eu vou resolver o problema, porque a gente tem como resolver isso. E aí ele tinha muitas dúvidas, a gente conversava muito tempo, apesar das dificuldades da máscara, dos equipamentos de proteção e tudo mais, nós tivemos a oportunidade de esclarecer tudo aquilo que ele foi capaz de perguntar. E o Gilberto foi uma pessoa que soube fazer as perguntas certas. Eu acho que ao longo de toda a vida dele, o que ele escreveu, o que ele produziu, ele traz, para mim, ele traz uma coisa muito valiosa de aprendizado. Faça a pergunta certa. Aprenda a fazer perguntas, não aprenda a ficar procurando resposta onde ela não tem, onde não existe a resposta. Quando ele falava alguma coisa assim, não, mas como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, tal, eu queria saber, mas eu me porto assim, me porto assado, eu falei assim, então, mas você pode saber muita coisa, meu caro, mas é a primeira vez que você vai morrer. Então, sendo a primeira vez, você precisa ter coragem de se entregar para essa história, como quem já andou todos os caminhos que te permitiram chegar até aqui. E aí eu lembro que esse dia foi um dia que eu ganhei foto de noite, que teve jantar e tudo, que ele se colocou muito a serviço do que a vida estava oferecendo, e a vida estava convidando ele para ficar mais um pouquinho. E o tempinho que ele ficou mais um pouquinho, foi um tempo que para mim é inesquecível. Enquanto eu viver, eu vou ter aquele olhar, aquele sorriso e aquele até breve, né? Até logo, que a gente se despediu na última vez conscientemente. E a última coisa que eu ouvi dele foi aquilo que eu acredito que todos nós deveríamos treinar ao longo de toda a vida. De num último encontro com a vida a gente poder falar muito obrigada. Obrigada por tudo, por essa participação, mas principalmente por participar na nossa vida com esse nível de impacto quando a gente tanto precisava. Super obrigada, Samuca. Não, legal. Achei. Depois eu vou ter a oportunidade de conversar com a Ana, conhecer um pouco melhor a Ana e falar até sobre os livros dela. Vou te procurar. Que já tinha. Vamos. Então ela. Então, só dando a gente, antes da Ana entrar, né, a gente vai começar a falar um pouquinho desse amor, afinal de contas, que o livro é o produto de amor, né, tudo isso que você fez, tudo isso que você nos colocou aqui, mas a relação, né, como é que foi essa história de amor com Gilberto? A minha história de amor com Gilberto começa muito antes dele saber que eu existo, né? Porque eu tinha acabado de me formar em jornalismo e chegava em casa depois de uma balada, ligo a televisão, naquela época não tinha TV a cabo, não tinha nada desses luxos de hoje, né? Então tinha assim 3 canais que passavam na madrugada só nos fins de semana e 2 estavam passando filme de terror e só um tinha lá um programa de entrevista com celebridades. Para minha sorte, naquele dia, era Gilberto, a celebridade que estava sendo entrevistada. Ele estava lançando o livro Meninas da Noite, né? Que é essa grande reportagem que ele fez para denunciar, né, esses esquemas de exploração sexual de meninas do Nordeste que eram levadas para os garimpos no norte do país. Foi uma repercussão potente em todo, né, o Brasil, que não sabia, né, dessa mazela tão profunda que ainda existe. E eu me encantei porque era aquilo que eu queria, né? Eu, enquanto jornalista, queria também ser capaz de transformar a vida das pessoas com a palavra, empoderando, jogando luzes sobre a potência delas. E aí eu comecei a stalkear o cara, né? Naquela época não tinha redes sociais, então eu tinha que ler os jornais, tinha que ler os livros, procurar saber sobre a vida dele. E a gente só foi se encontrar muitos anos depois, na verdade. Mas foi forte desde o início. Foram 20 anos em que ele me transformou por inteira. Eu acho que também tive um grande impacto na vida dele. Mas ele me deixou de legado essa
confiança profunda de que a gente tem mesmo que ter um propósito e ser coerente com esse propósito, que a gente precisa transformar a vida das pessoas, que é para isso que a gente está aqui. Aprendi com o Gilberto a fazer serendipity, que eu sou toda organizada, mas ele conseguia me levar para os caminhos do inusitado. Ele me deixou de legado o amor que eu tenho pelos filhos dele, pelos netos dele, pela família toda dele, né? E ele me deixou de legado as memórias que são lindas, né? Porque Gilberto era assim, não, parecia distraído, mas ele era conectado com o que mais importava. Então ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha um presente, ele era extremamente romântico, né? Então onde quer que ele fosse, ele ia achar alguma coisa e ia chegar em casa com podia ser uma coisa muito pequena, mas com um significado enorme. E todos esses significados foram gerando ali uma amálgama entre nós que foi realmente se revelar muito profundo durante a doença. Eu realmente tive aquela premonição de que aqueles podiam ser os últimos dias e que eu não podia deixar passar a oportunidade de estar muito perto dele. E eu realmente agradeço todo dia por ter tido essa sabedoria, porque eu não tenho nenhum arrependimento. Também não deixei nada passar. Assim, eu vivi intensamente, vivi com um amor profundo. Eu amei profundamente, me entreguei àquele homem, mas eu fui amada também profundamente. Assim, e esse amor me faz hoje ser uma pessoa que tem um outro olhar sobre a vida. Assim, ele me acompanha, né? Eu digo que ele não está mais ao meu lado, mas agora ele está comigo aonde quer que eu vá. E tem uma coisa muito especial na nossa história, né? Porque desde o primeiro momento que a gente começou a se relacionar, ele botou o nome da nossa relação de Projeto Eu Sei Que Vou Te Amar. Porque ele dizia que ele é aquela música, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E onde quer que a gente ia, assim, ele vai para as primeiras férias, quando a gente já está namorando, ele volta e traz aqueles frasquinhos de areia do Ceará, escrito Projeto Eu Sei Que Vou Te Amar. A gente passava as férias na praia na Bahia, de onde eu venho, né? E aí ele fazia camisetas para nós todos, os nossos filhos, Projeto Eu Sei Que Vou Te Amar, com os nossos nomes. E todos os shows que ele organizava, o maestro Edilson é testemunha, ele sempre pedia para tocar Eu Sei Que Vou Te Amar. Então, Eu Sei Que Vou Te Amar acabou virando o hino. E a última curiosidade, quando ele já tinha partido, eu fui fazer uma palestra online, e aí olhei para a foto dele, né, antes de começar a palestra, já estava todo mundo se organizando lá no Zoom, os participantes. Eu olhei para a foto dele e falei assim: você nunca me viu dando uma palestra para professores, vai ser a primeira vez. Quando eu acabei de pensar isso aqui com os meus botões, alguém no Zoom começa a dedilhar a música Eu Sei Que Vou Te Amar. E eu começo a chorar, e aí fala assim: então, professora Ana, pode entrar. E eu entro com aquela cara inchada, emocionada, e eu falo: gente, eu tenho que dizer para vocês, essa música era a minha música, e tem um mês que ele se foi. E aí o tocador de violão lá, um professor de artes, fala: puxa, eu ia tocar um chorinho. E aí, de repente, comecei a tocar essa música, não sei por quê. Eu falei: você não sabe, mas eu sei. Então, porque ele está comigo num lugar onde ele jamais estaria, se não fosse dessa outra maneira. Então, isso é algo que me faz ter força para seguir adiante, sabendo que a gente vai se amar por todas essas e muitas outras vidas, e que esse amor vai me continuar dando sentido para a minha caminhada, né? Então... eu acho que é um depoimento lindo, né? E, na verdade, essa coisa dessa vida por acaso, as coisas vão acontecendo assim, sem grandes planejamentos. Quer dizer, você chegar a uma balada, assistir uma televisão, né? Quer dizer, encontrar a pessoa que seria o homem da sua vida, mas só anos depois é que você... Aí no livro você conta que também foi meio casual essa segunda possibilidade, né? Quer dizer, assim, de se encontrar lá num corredor. Olha, a segunda foi casual, mais ou menos, porque eu queria encontrar esse homem por
todas as formas. Eu tentava cercar, mas ele era muito disputado, né? Então, eu tive que esperar com paciência a minha vez, mas acho que ele chegou na hora certa, para mim e para ele. Foram 20 anos muito bem vividos, assim. Talvez se a gente tivesse encontrado antes, não tivesse a maturidade para viver tão bem o que a vida nos ofereceu, né? E assim, para dizer que a última das gravações, das 20 horas de gravação que ele fez na quarta-feira, ele faleceu na sexta, foi a gravação que ele quis deixar uma declaração de amor para mim, né? E eu já ouvi essa declaração de amor muitas vezes. Então, esse é o meu, digo que é o meu troféu. E todas as vezes que eu estou muito, muito saudosa, eu vou lá, pego o meu celular e escuto mais uma vezinha. E, enfim, eu acho que eu vou ler. Pode ser? Opa! E aí depois os meninos vão ajudar com a trilha sonora. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: a fase mais intensa da despedida foi quando eu já saía, quando eu já me despedia da vida. E foi aí que este livro se transformou, e ele chora, né? Na grande declaração do amor que eu vivi. Eu nunca imaginei que ia ter uma mulher cúmplice de tanto detalhe difícil, complicado, dolorido. Eu diria que até insano. Eu acho que raros homens têm o privilégio de ter esse tipo de apoio. Não era algo automático, era uma entrega para uma pessoa que quase já não estava mais na vida. Eram momentos super difíceis de vômitos, de diarreias, de dores. Não era uma questão mais de se eu ia ou não viver. Era uma questão de que eu já estava indo embora. E isso exigia 1000 detalhes, 1000 parcerias, 1000 arranjos. Mas era uma coisa infinita de remédios, de xaropes, porque era o tratamento paliativo mesmo. O que me emociona não é, neste caso, estar indo embora. É esta vinculação afetiva que eu nunca sonhei ter em toda a minha vida. Então, este livro mostra o prazer infinito de ter uma pessoa que estava do lado o tempo todo, e que é um sentimento nobre não só para mim, mas para toda uma comunidade, todo um povo, todo um país. Eu não costumo chorar assim, é muito raro. Eu não costumo chorar assim, mas este choro é o mérito de um grande amor, em que eu fui muito abaixo dela. Eu agradeço por ter conhecido esta cumplicidade. E neste momento, o meu livro acaba. É maravilhoso mesmo. Vamos ouvir, né?
clima de muita emoção, né? Quer dizer, mas eu acho que eu acho que um sentimento de realização, né? Quer dizer, de atingimento aí foram meses e meses, né? Passando pelo processo e depois pela própria feitura do livro, né? E eu acho que é mais uma etapa, né? Que a gente vai passando por várias camadas aí, né? Para poder muito mais que suportar, superar e viver, né? Quer dizer, aliás, né? Quer dizer, eu acho que não tem ninguém que celebrou mais a vida do que o próprio Gilberto. Eu acho que na verdade, assim, no judaísmo existe essa coisa da celebração da vida, e eu tive uma situação que, então, 2 meses antes do casamento do meu filho, né, a minha esposa faleceu, né, teve um câncer, e eu na hora, né, quer dizer, eu falei, bom, casamento cancelado, né, quer dizer, como é que tem ambiente para isso? E algumas pessoas começaram a falar para mim, não, no judaísmo você não cancela uma festa, uma celebração, quer dizer, nada é mais importante do que você celebrar a vida, mais significativa do que a morte, né? Quer dizer, e eu refleti, conversei aí com Newton Bonder, que aliás o Gilberto cita mais de uma vez aqui no livro, e ele reforçou, ele falou, não, é isso mesmo, né? Claro que não vai ser o mesmo clima, né? E assim foi feito, e aqui então, na verdade, aqui nós estamos celebrando a vida, não mais do que isso. Vou passar depois para você, se você quiser encerrar. Então, assim, a Ana cumpriu brilhantemente uma das promessas que foi sair o livro, né? Vamos ajudá-la a conquistar a segunda promessa dela, né? Que foi de vamos vender muito e aproveitar a assinatura dela no livro, que eu acho que é bonito, né? Quer dizer, eu acho que é altamente significativo, não é apenas um autógrafo qualquer de um lançamento, né? Para mim, pelo menos, tem um peso muito diferente. Ana, então contigo para poder fechar, encerrar. Eu só queria agradecer, né? Agradecer a todo mundo que eu já agradeço no final do livro, são pessoas muito importantes, né? Toda a minha família, a família Dimenstein, família Penido, família Almeida, enfim, a família Tias. Queria agradecer muito todas as pessoas da área de medicina, de saúde, que cuidaram da gente com muito carinho todo esse tempo, as pessoas que ajudaram na feitura desse livro. Queria agradecer demais à Livraria da Vila por nos receber, à Editora Record por acreditar nesse projeto, né? A Catraca Livre por ter divulgado e transmitido, o pessoal aí da técnica, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, Edilson, os meninos jovens músicos incríveis, vocês me tiraram tantas lágrimas hoje que eu, pelo menos, acho que nos próximos 2 dias eu podia ficar sem chorar, né? Então, agradecer demais por essa beleza toda, André. Muito obrigada, Memari, por tudo, né? Por essa poesia toda que sai dos seus dedos. E dizer para vocês assim que agora tem sido difícil esses últimos dias, né? Porque eu estou me sentindo. Eu dizia que Gilberto me deixou grávida de um livro. E eu escrevi o livro, né? Gestei, pari o livro. Mas agora chega naquele momento mais difícil, que é quando o filho ganha o mundo, sai de casa. Eu estou com aquela síndrome do ninho vazio, né? O livro me deixou e agora ele chega até vocês. E eu espero que ele possa levar um pouco de toda essa iluminação do final da vida de Gilberto, de todo esse amor que a gente compartilhou, para que a gente também possa ter um mundo que é mais permeado pelas gentilezas, como ele fala, em que toda dor tem uma compensação e que a gente possa, de fato, atingir o mais alto grau de humanidade que a gente tanto precisa, né? Então, boa noite a todos. Muito obrigada por tudo.